Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o irmão Alexandre, professor de teologia. Estamos aqui com aquele nosso bloco respondendo a questão dos alunos. Gente, foi perguntado por um de nossos alunos em classe, olha só, professor Alexandre, por que Ananias e Safira que mentiram ao Senhor, mentiram ao Espírito Santo que é Deus, aquela questão que eles venderam sua propriedade por um preço e disse que foi por outro, ele morreu, depois ela confirmou e morreu também. Por que que hoje não acontece essas mortes instantâneas na igreja, sendo que acontecia naquele momento? Por acaso a Bíblia é mentirosa? Por um acaso a Bíblia tem contradição e não seria a palavra de Deus? Olha só a pergunta que foi feita. Se Ananias e Safira morreram porque mentiram, por que hoje nas igrejas as pessoas mentem e não morrem? Seria a Bíblia mentirosa? Conforme alguns ateus, conforme alguns apóstatas, a palavra apóstata é aquele que estava em Cristo, abandonou a Cristo, parou de crer em Cristo, parou de crer na palavra e agora ataca a própria palavra. Então, qual seria a resposta para essa questão? Vamos lá então, pessoal. 3, 2, 1. Vamos lá. Gente, primeira coisa. Primeiro, número 1, há textos na Bíblia doutrinários e há textos na Bíblia somente contando um relato, um texto narrativo. Esse texto de Atos capítulo 5 não é um texto doutrinário, mas é um texto narrativo. Gente, tem coisas que Deus faz, que Deus opera, que está relatado na Bíblia. Estou com a minha Bíblia aqui, ó. Mas não é regra de doutrina, é um caso específico, único e isolado. São coisas extraordinárias que Deus faz, mas são extraordinárias, ou seja, não é que acontece a todo um momento. Nesse caso, um mentiroso, ele não faz parte da igreja invisível de Cristo. Quando Cristo arrebatar a igreja ou ele morrer, ele não é salvo. Primeiro ponto. Então, morrendo na hora como Safira e Ananias, ou morrendo só depois, de qualquer jeito já está perdido. Então, para Deus, tanto faz, nesse sentido. Esse caso extraordinário aqui serviu para uma coisa: trazer temor na igreja que estava nascendo. Esse caso específico isolado de Ananias e Safira foi para trazer temor, tremor e as pessoas entenderem que servir a Deus é coisa séria. Mas não é uma regra de doutrina. Embora o mentiroso já esteja espiritualmente morto, não significa que sempre que ele mentir, cairá um raio e o fulminará. Porque isso não é uma doutrina. É um caso isolado que aconteceu no início da igreja. Tudo bem? Porém, há algumas vezes que as pessoas morrem ou adoecem ou ficam fracas por mentirem na casa de Deus. Também acontece, embora não seja regra de doutrina, pode acontecer. Lembra naquela palavra da ceia? Por isso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque estavam fazendo coisas ilícitas e não estavam participando da ceia de forma digna. Então, pode acontecer. Você quer ver só? Lá no versículo 2 de Atos 5, para você entender a história, olha o que é que está escrito. Vamos lá do versículo 1.
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles venderam, vamos exemplificar, eles venderam por 1.000, mas levaram 200 até a igreja e falaram que só foi 200. Pessoal, não tinha problema nenhum se eles falassem que foi 1.000, mas só queriam dar 200. A oferta é voluntária na casa de Deus. Aí o versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Toda mentira não provém de Deus, provém de Satanás. Nessa obra extraordinária aqui, nós vamos ver isso. Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu? Ou seja, se você vendeu por 1.000 só desse 200, não era teu a mesma coisa? E dando tudo, também não seria seu? Afinal de contas, Deus é dono de todas as coisas, e abençoar a obra de Deus é receber bênção de Deus. Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria também em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quando ele mentia ao Espírito Santo que estava em Pedro, Pedro está dizendo que ele mentiu a Deus e não aos homens. Aqui já entra a questão da doutrina da Trindade, mas não é o assunto de hoje. Aí, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Essa obra extraordinária, então, e não ordinária. Ordinário é o que acontece sempre. Extraordinário é o que acontece uma vez ou outra. Essa obra extraordinária, Deus usou para trazer temor e tremor em todos os ouvintes. A palavra tremor é servir ao Senhor com respeito, e temor é ter medo da mão de Deus mesmo. Respeito às coisas sagradas e medo da mão de Deus. Vamos lá então. Levantando os moços, cobriram o corpo, levando, sepultaram. Quase 3 horas depois, estou no versículo 7 de Atos 5. Entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro se dirigiu a ela, perguntou: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela que já tinha combinado seu marido para mentir? Falou: sim, portanto. Tornou Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, para mentir para Deus, para provocar a Deus. Eis a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e também morreu. Então nós vemos algumas características aqui para esse juízo imediato de Deus, extraordinário. É que era com seu marido, mentiu aos apóstolos no início da igreja, mentindo à igreja, e Deus resolveu trazer esse juízo imediato para que houvesse temor em todos. Mas isto não é corriqueiro, não é doutrinário, não é todas as vezes que acontece. Embora possa acontecer quando Deus quer que aconteça, porque o dono da obra é Deus. Tudo bem até aqui? Vamos lá então. Caiu ela aos pés e expirou. Entrando os moços, acharam morta e levando-a sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor, e toda a igreja e todos que ouviram a notícia desses acontecimentos temeram. Ou seja, tiveram medo de fazer coisas erradas na obra do Senhor. Então o que acontece? A pessoa mentirosa na casa de Deus, ela já está morta espiritualmente. E pode acontecer de que algumas vezes, até fisicamente, ela também morra, quando Deus resolve trazer o juízo imediato, ao invés do juízo no final, que vai ser quando a pessoa morre, ela já vai para o inferno, e depois do trono branco, do inferno vai para o lago de fogo. E às vezes esse julgamento já vem na hora, nesse momento.
Deu para entender até aqui, pessoal, que não é uma regra de doutrina, mas é algo extraordinário e não invalida em nada a palavra de Deus? Os apóstatas e os ateus querem usar esse argumento. Se ela não morreu lá, se ela morreu e ele morreu lá, por que os outros não morrem? É porque a Bíblia é mentirosa. Estão enganados. A Bíblia não é mentirosa. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita, inspirada, soprada pelo Espírito Santo aos homens que a escreveram, para trazer ensinamentos para nós e o caminho de vida eterna. É porque isso não é regra de doutrina. Por isso que não acontece sempre, embora possa acontecer algumas vezes. Você quer ver só? Você quer ver só? Abre a Bíblia comigo em 1 Coríntios 11, do 30 ao 32. Olha como que aconteceu aqui em Atos 5. Pode acontecer e às vezes acontece, embora não seja corriqueiro, ordinário e normativo, é extraordinário, pode acontecer. Olha 1 Coríntios 11, do 30 ao 32. Em razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Esses não poucos que dormem eram pessoas que estavam participando da ceia sem discernir o ato da ceia, que é um memorial à morte de Cristo e uma profecia dizendo que Cristo vai voltar. Muitos morriam por participar desleixadamente. Então Paulo está mentindo aqui em Corinto. O ateu está certo, o apóstolo está certo. E Paulo é que está errado. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas vamos continuar aqui. Tem mais texto. 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 10. Olha, primeira carta de Pedro capítulo 3 e o versículo de número 10. Está escrito assim, olha só. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente, ou seja, que falem mentiras. Quer amar a vida? Quer continuar vivendo? Refreie a língua do mal e os lábios falem de forma digna, dolosamente, porque senão pode perder a vida. Está aqui no texto de Pedro. Então quer dizer, esses ateus, esses apóstolos aqui estão certos e Paulo e Pedro estão errados. E o Lucas que escreveu Atos também está errado. É tudo mentiroso. E certo esses caras. Gente, não cai nessa ladainha, pelo amor de Deus. Fique com as escrituras. Tem mais? Tem. Tem mais. Primeiro João 5 e 16. 1 João 5. E diz, como é um vídeo curto, nós estamos adiantando, tá? 1 João 5 e 16. Está escrito assim na palavra do Senhor. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte... Aí, como tinha pessoas que pecavam e morriam. Em Atos, que é no ano 30 depois de Cristo, Paulo falou sobre isso, mais ou menos no ano 51, ali 52 depois de Cristo, e João falando mais ou menos em 90 depois de Cristo, que pessoas poderiam morrer no ato, se fizesse a obra de Deus desleixadamente. E vem esse camarada falar que isso não está na Bíblia, que isso não existe, que é mentira, que está em Atos 5. 1 João 5 e 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, esse pecado para a morte, ele é, como dizemos, essa mentira, que o próprio Ananias e Safira morreram, fazer a obra desleixadamente, como Paulo falou em Corinto, viver uma vida enganosa, como Pedro falou, e agora João está dizendo aqui. Esse pecado não para a morte, o pecado para a morte, pessoal, é o pecado que tem 3 braços. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você dar a Satanás as coisas que vêm da parte de Deus. A apostasia, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que são os braços deste mesmo pecado, que é não crer nas coisas que Deus faz.
o pecado para a morte, a apostasia irreversível, a blasfêmia contra o Espírito Santo e o chamado pecado para a morte, de que não adianta orar por esse, que é aquele que abandona a Cristo. Tudo bem? Olha só, pedirá a Deus, lhes dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, para esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Olha só que coisa, hein? Que tremendo esse negócio, hein? Então, esse pecado para a morte é virar as costas para Deus, afastar-se dos caminhos do Senhor, mentir, fazer a obra de Deus desleixadamente e apostatar contra o Senhor. Amém, pessoal, até aqui? Então, vamos encerrar esse texto aqui, essa questão, tá? Antes de mais nada, eu quero ler uma nota aqui do John MacArthur, para a gente terminar. Olha o que ele vai dizer, ó. João ilustra a oração segundo a vontade de Deus, como exemplo específico do pecado que leva à morte. Aí ele vai dizer, poderia se tratar de um pecado premeditado ou pecado não confessado que leva o Senhor a decidir por fim a vida do indivíduo. Não se trata de um pecado em particular, mas qualquer pecado pode pôr um fim à tolerância de Deus. Não se arrepender do pecado, nem abandoná-lo, no final levará à morte física, como levará ao juízo. Aí ele traz o juízo lá de Ananias e Safira que estamos vendo, e traz o juízo de 1 Coríntios 5:5, que é aquele caso do jovem que estava saindo com a esposa do pai, né? Mas que depois se arrependeu e foi perdoado. E o pecado de servir a Deus de qualquer maneira, que está em 1 Coríntios 11:30, que ambos esses pecados podem levar Deus a fulminar imediatamente essa vida. Aí ele vai dizer, nenhuma oração intercessória será eficaz em favor daqueles que cometeram um pecado tão deliberado e arbitrário, ou seja, a disciplina de Deus com a morte física é inevitável nesse caso, uma vez que Deus procura preservar a pureza da igreja. Aí vai dizer, o contraste entre as fases há pecado para a morte e há pecado não para a morte, significa que o escritor faz distinção entre pecado que podem levar à morte física e outros pecados. Isso não implica em identificar um determinado tipo de pecado mortal ou não, mas dizer que nem todos os pecados são julgados por Deus da mesma maneira, porque há graus de pecado, e há pecados que Deus pode fulminar a pessoa na hora, como Ananias e Safira, como o caso da igreja de Corinto, e há casos que a longanimidade de Deus pode esperar mais. Então, eu encerro esta pequena aula, essa pequena resposta. Então, a pergunta foi, se Deus fulminou Ananias e Safira, por que não fulmina as pessoas hoje? A resposta é o engano que Deus não fulmina as pessoas hoje. É porque é um caso extraordinário, que não é todas as vezes que acontece, mas às vezes acontece, como escreveu Lucas em Atos 5, Paulo em 1 Coríntios 11, Pedro em 1 Pedro 3 e João em 1 João capítulo 5, ou seja, no ano 30, no ano 60, no ano 90, casos em que os escritores estão dizendo que Deus pode fulminar o pecador ali naquela hora. Fica com essa palavra, Deus abençoe, em nome de Jesus. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, estuda com a gente teologia e vamos para cima. Deus abençoe, paz do Senhor. Fui!